Hello, tudo bem? Gente, hoje o assunto é plantas e pets. Eu estou aqui, tô tentando comprar o meu cachorro. Olha aqui, ó, sacanagem, né? Mas eu trouxe comidinha pra vocês conhecerem o meu piratinha, que é o meu dog maravilhoso, que são minhas duas paixões, cachorro e plantas. Vem cá, vamos ver se você vem aqui pra live pra gente mostrar você. Vem cá. Ipa! Gente, não vou conseguir. Ah, não chora não. Eu vou pegar a câmera pra vocês verem. Fica sentado. Vou pegar a câmera pra vocês verem. Olha aqui, peraí que eu vou virar pra vocês verem a carinha dele. E aí? O que você vai ganhar aqui pra você entrar na live? Vem cá, ó o que eu trouxe pra você. Aqui, ó. Gente, olha, não sei se vocês estão vendo. Ele tá ceguinho, ó. Ixi, dificuldade. Esse é o Piratinha, turma. Olha aqui, do meu lado. Meu querido, ele é lindo de morrer, não sei se vocês estão percebendo, lindíssimo de morrer, mas ele é um vira-latinha que a gente adotou. Ele é a coisa mais fofa. Acabei de comprar ele, porque eu dei aqui, ó, comidinha, né, pra ele aparecer na live com vocês. E comecei falando... Deixa eu voltar aqui pra vocês. E aí, gente, comecei mostrando ele, porque assim, ele aparece quando ele quer, não sei se o de vocês é assim. Todas as minhas... Deixa eu voltar pra cá. Todas as minhas reuniões de Zoom, todos os meus Skypes, o pirata tá presente. Não só presente, como ele ficou nessa quarentena, gente, um pouco desnorteado. Eu queria até conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, para quem tem cachorro, me contar se aconteceu isso com um de vocês. Nessa quarentena, a gente tá todo mundo dentro de casa, tá todo mundo o dia inteiro aqui, né? E ele não estava acostumado com isso. Na verdade, a gente saía de manhã cedinho. Então, tipo, 7 horas, 7h15, a casa vai, 7h30 eu acho que era o prazo máximo de todo mundo sair de casa. Cada um ia pra sua atividade. Né, lindão? Você tá me olhando? Deixa eu dar mais comida pra você aqui. Tó. E ele ficava aqui. Eu tenho uma funcionária, Maria, que cuida dele, que é a fiel companheira dele, super fiel escudeira, então Pirata e Maria ficam aqui. Ninguém volta para almoçar em casa na quarentena, ninguém. Então a casa fica vazia. Meus filhos estudam o dia inteiro. Então a casa só começa a ter movimento às 4 horas da tarde. Então essa é a rotina do Pirata. E agora na quarentena, a gente tá o dia inteiro aqui. Ele teve, na verdade, ele nem tá tão velhinho, ele tá um senhor, ele tem 10 anos de idade, tá fazendo agora, mas ele teve a doença do carrapato, gente. Então, a história foi a seguinte: um dia eu vi uma manchinha no olho do Pirata, descobri que ele tava ficando cego, mas por causa disso, porque ele não teve, aparentemente ele tava super bem, e levei ele no veterinário e a gente começou a fazer uma série de exames porque ele estava perdendo uma das visões. E quando eu fiz os exames eu percebi que descobri que na verdade ele teve a doença do carrapato. E a doença do carrapato é muito triste. Deixa eu desligar o som aqui. É muito triste porque às vezes ela é meio silenciosa. Eu não sou veterinária, mas vou conversar um pouco com vocês sobre isso. Mas ela é silenciosa e de vez em quando você não percebe que o cachorro tá ficando ruim. E aí, às vezes, o cachorro morre, né? Graças a Deus, hoje em dia tem remédio e a gente consegue dar algum remédio bom pro cachorro, e tem muitos que sobrevivem a essa doença do carrapato. Mas enfim, hoje em dia ele tá cego, tá muito surdo, então por isso que eu tentei comprar ele com olfato aqui, chamando, ele ficou até aflito, querendo sair, porque ele tá um pouco surdo, um pouco cego, pouco não, tá quase totalmente cego e tá um pouco bem surdo também, e ficou bem mexido com essa quarentena, gente, bem mexido. Ele chora o tempo inteiro, ele não tá sabendo conviver com a gente, com a gente o tempo inteiro em casa, porque ele tem um negócio, eu acho que eu não sei se foi só por causa da doença do carrapato, e até se alguém tiver mais gente que tem cachorro aí, e puder falar sobre isso, até dar uma opinião, o que acontece muito é que
ele associou a chegada da gente em casa com o momento dele de passear. Então, cada vez que a gente se movimenta em casa, quando ele... Tô quieta, trabalhando no meu computador. Se eu comecei a falar, entrei numa call, aciona um botão nele dizendo, opa, a Gabi chegou em casa, então eu tenho que passear. Então, necessariamente, se eu entro num call, se eu entro num Zoom aqui pra fazer uma reunião, se eu entro em qualquer coisa e começo a falar alto, que nem eu tô fazendo a live agora, ele aciona um botão que, putz, tá na hora de passear. Eu tenho que passear. Então ele pede pra passear. Então, gente, ele tá pedindo pra passear umas 20 e poucas vezes por dia. É uma doideira, tá? É uma doideira. Então ele tá deixando a gente louco também. Então, enfim. Por que eu tô falando de plantas e pets justamente hoje? Porque a GNT resolveu fazer uma semana dedicada um pouco a isso e fez uma compilação lá no Casa GNT do YouTube. Ela fez uma compilação de vários episódios, de várias coisas bem bacanas, da Micaela, do Maurício, da Thalita, de jardinagem meu, da Carol. Tem um monte de coisa pra quem tem casa com animais, com pets, tá? Por isso que eu tô falando do meu piratinha, por isso que eu resolvi entrar nesse assunto hoje, que era plantas e pets, tá? Deixa eu ver se eu gravo aqui, colocar o nosso tema aqui. Ai, de novo. E, ó, começou. Eu clico 2 vezes aqui, não vou conseguir. Então, ó, tem 10 vezes que o celular tá assim. Hoje, gente, até um desabafo com vocês. Hoje a internet na minha casa tá um terror. Então, meu filho tá em prova, então desesperador, porque a gente tá com super problema de internet. Mas vou começar a falar com vocês, porque assim, acho que só deve ter gente boa aí assistindo essa live, porque quem gosta de cachorro, de gato, de qualquer tipo de pet, gosta de plantas, eu já vou me identificando, porque eu acho que é que nem eu, gente boa, tá? Fazendo a minha parte aqui. Só pode ser gente boa, meu. Porque assim, gostando desses 2 assuntos, que é planta e pets, já tem um coração maior, já tem um coração molinho, só pode ser gente legal, tá? Então, eu pensei muito como que eu poderia fazer essa live sem entrar em coisas muito técnicas, porque eu imagino que possa ter muito mais gente entendida do que eu aqui, veterinário, gente que até entende muito mais desse tipo de assunto, e até biólogo, gente que entende de toxicidade de plantas, tá? Mas eu acho que é um assunto muito interessante pra gente falar, porque quando a gente coloca planta em casa, ou quando a gente traz um animal em casa, a gente precisa saber como que esses dois podem conviver em harmonia, tá? E aí eu tentei pensar como é que eu organizava esse assunto para conversar com vocês, que é a forma como eu organizo o meu pensamento, que é para ver se fica mais fácil para vocês, tá? Eu vou tentar abrir para vocês como que eu vou fazer para ficar fácil da gente entender, dividindo o assunto em plantas, pra gente poder entender assim, o seguinte. Pra gente, tem algumas plantas que a gente pode ter em casa com animais que são plantas não tóxicas, tá? E essas plantas que são plantas não tóxicas, existe muitas plantas que são não tóxicas, que não tem toxicidade nenhuma, tá? Elas não são tão grandes assim, mas o que eu queria que você me acompanhasse nesse pensamento, que me ajudou muito nesse raciocínio, eu acho que pode te ajudar também, porque toda vez que a gente pensar em plantas, e quando a gente for pôr plantas em casa e a gente tiver animaizinhos em casa, você pode começar a fazer esse raciocínio. Porque tem gente estudando mais do que a gente esse assunto, por isso que eu tô falando isso pra você, tá? Plantas que a gente vai colocar em casa ornamentais, no geral, não são plantas que a gente coloca à mesa. Concorda comigo? Plantas que a gente coloca à mesa são plantas que a gente pode comer, tá? São plantas comestíveis. Plantas ornamentais normalmente são plantas que não são comestíveis, tá? E as plantas que são comestíveis, mas que a gente não tá acostumado a comer, são as punks, tá? Por que eu fiz essa divisão? Pra gente poder raciocinar um pouco. No geral, todas as plantas que são plantas comestíveis ou são essas plantas comestíveis não convencionais, normalmente não são tóxicas, porque nós seres humanos estamos comendo essas plantas. Então,
De um modo geral, essas plantas não são tóxicas. Podem até dar uma reação ou outra em algum animal, mas não são plantas tóxicas, tá? Então, para esse raciocínio. E o restante são plantas que são plantas para serem vistas, para serem apreciadas, não são plantas para serem ingeridas, tá? Então, é este o meu raciocínio. Agora, por que cargas d'água o seu animal vai ingerir essas plantas? Porque, primeiro, animal é muito curioso, animal fuça muito as coisas. Eu sou uma pessoa mais ligada em cachorro, porque eu sempre tive cachorro desde pequena. Mas com o programa Com Mais Cor, por favor, eu aprendi a conviver com gato, porque eu fui na casa de muita gente que tinha gato, e comecei a conviver um pouquinho com gato, e comecei a entender um pouco como é que o gato vive, o gato gosta da casa, o gato escolhe o cantinho dele, o gato é meio maroto, o gato é um outro jeito de viver. Eu tinha um pouco de medo de gato, porque eu não tenho essa intimidade com gato, tá? Mas aprendi a não ter medo mais, que é já um passo adiante, tá? E tenho muito respeito e faço carinho quando eles chegam perto de mim. O que me ajuda muito o cachorro é porque o cachorro abana o rabinho, então eu sei quando ele tá feliz quando eu tô por perto. E eu consigo ler esses sinais do cachorro, porque eu vejo quando o cachorro tá acuado quando eu tô por perto. Mas o que acontece? Qual a grande diferença que eu vejo com plantas e nas casas dos meus clientes, na casa dos personagens do Mais Cor, quando eu vejo a diferença entre gato e cachorro? O comportamento é um pouquinho diferente, tá? Os gatos, eles têm um instinto natural de comer plantas. Porque o gato, ele é um animal muito inteligente, que ele se cuida sozinho. Ele já sabe o lugarzinho, você bota a caixa de areia dele, ele já sabe o lugarzinho que ele tem que fazer as necessidades dele, e ele se limpa, ele se lava sozinho. É encantador a maneira como ele se cuida. Mas nesse processo que ele se cuida, ele se limpa, como se ele estivesse se lavando, ele vai se lambendo. E nesse se lamber, ele engole muitos pelos. E esses pelos vão fazendo uma bola de pelo aqui dentro do estômago, tá? E o que acontece? Instintivamente, isso é coisa do gato, tá? Instintivamente, esses gatos precisam expelir essas bolas de pelo. E como é o jeito mais fácil para o gato expelir essas bolas de pelo? Comendo planta. Porque daí ele come planta, às vezes ele regurgita e às vezes é mais fácil o processo digestivo dele eliminar pelas fezes essas bolas de pelo, tá? Gente, se tiver algum veterinário e eu estiver explicando alguma coisa que não seja exatamente desse jeito, é o conceito que eu tô explicando, tá? Pelo amor de Deus. Mas, então, o gato, ele é um animal que ele tem esse instinto, ele procura as plantas para ajudar ele a expelir essas bolas de pelo, tá? Então, se você tem gato em casa e tá me ouvindo falar agora, para pensar, porque assim, o gato naturalmente vai procurar suas plantas. Então, como que eu queria dividir o meu pensamento? Vou falar antes do cachorro, tá? O cachorro é um pouco diferente. O cachorro não é qualquer cachorro que sai comendo planta de cara. O cachorro, normalmente, ele procura as plantas por dois motivos. Um, porque ele é muito arteiro, que tem muito cachorro arteiro mesmo, que sente o cheiro de qualquer coisa diferente, ou gosta de pegar, gosta de cavocar o substrato do vaso ou de canteiro, gosta de comer casca de árvore, gosta de mexer nos seus canteiros para esconder osso. Isso é bem comportamento de cachorro mesmo. Às vezes ele escolhe, eu tenho casa de alguns clientes, tá me vindo algumas das memórias, se a Ju estiver me ouvindo, assim, que o cachorro faz um caminho no jardim e ele escolhe uns lugares que ele escolhe para deitar. E ali, meu Deus do céu, você não consegue mais fazer com que o cachorro não use aquele cantinho mais para deitar. Ele escolhe alguns lugares, às vezes, para tomar sol. O pirata, por exemplo, ele gosta, quando a gente vai para o interior, ele gosta de tomar sol em cima da grama amendoim. Porque, lógico, a grama amendoim é diferente da grama, ela tem uns certos raminhos, então, quando ele deita na grama amendoim, ele dá uma coçada nas costas. Gente, eu vou diminuir esse comentário. Fixou numa tela aqui pra mim. Eu vou desativar os comentários por 1 segundo e vou ativar de novo, porque ele fixou numa tela que eu não tô conseguindo ler nada do que vocês estão escrevendo. Se estiverem escrevendo alguma coisa importante, ativei de novo.
Pera, eu vou visualizar, gente, tá? E vou cancelar. Não tô conseguindo. Hoje, ó... Hoje a internet não tá a meu favor, tá? Mas mesmo assim nós seguimos em frente. Eu tô com um único comentário de uma pessoa que escreveu "Eu amo cachorros" e eu não tô conseguindo ler mais nada além disso. E tem uma tela aqui com um monte de coisas que eu não consigo mais ler o restante. Infelizmente, tá? Eu vou desativar por um tempo os comentários, vamos ver se eu consigo dar um... Eu vou enganar, tá? Vou enganar o meu celular e vamos ver o que vai acontecer. Vou enganar o Instagram. Então o cachorro, ele tem esse comportamento, ele vai procurar o seu jardim ou vai procurar um vaso porque ele é fuçador. E ele vai começar a fazer alguns hábitos em relação ao seu jardim. Mas é diferente do comportamento do gato que precisa comer planta. Então o que significa isso? Apesar do seu cachorro ir no seu jardim para fazer algumas coisas, não quer dizer que ele necessariamente vai comer suas plantas, tá? Isso é muito diferente uma coisa da outra. É diferente, tá? Porque não são todos os cachorros que eu conheço que vão comer planta, tá? Como é que eu vou te dizer? A quantidade de cachorros que come planta é muito menor do que a quantidade de gatos que come planta. Então, para você que tem gato, você tem que estar muito mais atento se as plantas são tóxicas ou não. Os cachorros, você tem que estar atento dependendo do comportamento do seu cachorro. Se você tem um cachorro que tem um comportamento arteiro, da pá virada, que gosta de comer absolutamente tudo, liga a antena e fique esperto, porque você vai precisar estar atento na toxicidade das plantas da sua casa, sim. Então, o que acontece? A gente tem que entender, a gente tem um mosquitinho aqui, ó. A gente tem que entender duas coisas. Uma, eu preciso prestar atenção no seguinte: quem chegou primeiro na minha casa? O cachorro ou a planta? Porque é muito fácil falar, olha, se a gente for perguntar para um veterinário, lógico, ele vai dizer, você não pode ter nenhuma planta tóxica na sua casa. Porque agora você tem cachorro, você tem um gato, você tem bicho, animais de estimação. Eu tô falando em cachorro e gato, gente, mas amplia, tá? Tem gente que tem hamster, tem gente que tem outros animais, mas eu tô falando dos mais comuns, tá? Mas se a gente perguntasse fizesse uma consulta para um veterinário, perguntasse que tipo de planta que eu posso ter em casa, eu não sou veterinária, mas eu tenho certeza que ele ia dizer plantas não tóxicas, tá? Mas aí você para pra pensar, quem chegou primeiro? Você morou numa casa vazia, que nunca tinha nada, e colocou antes o cachorro e depois foi pôr as plantas? Ou você já tinha uma casa com plantas e esse cachorro ou esse gato chegaram depois? Quem é que chegou antes? Isso é muito importante porque às vezes você já tem uma coleção de plantas. Às vezes o cachorro ou o gato chegaram depois na sua casa. Então, assim, o quanto que você tá dizendo, o quanto que o perigo é muito grande, então a gente precisa conhecer quais são as plantas realmente tóxicas, eu vou falar para vocês, e o quanto você pode usar alguns repelentes para o seu cachorro não chegar nessas plantas tóxicas. Então, o pensamento que eu queria que a gente fizesse aqui era o seguinte: a gente só pode conviver na casa com plantas que não são tóxicas? Olha que loucura essa pergunta que eu tô fazendo, tá? O ideal seria, tá? Bom, o ideal, porque assim, a gente tem crianças, tem cachorros, gatos, a gente tem uma série... O ideal seria a gente ter plantas não tóxicas, mas, gente, existe aqui... as plantas ornamentais, muitas e muitas delas que a gente usa e muitas que a gente tem em casa são tóxicas, tá? Muitas delas são tóxicas. Por isso que eu tô fazendo esse parênteses pra gente fazer um raciocínio, porque é lógico, se a gente começar a ser chita de planta tóxica, você começa a olhar no teu jardim e você começa a olhar dentro da sua casa, inúmeras plantas são tóxicas. Inúmeras plantas são tóxicas, tá? E elas têm e o nível de toxicidade das plantas muda muito. A gente tem plantas que são tóxicas, que podem dar um certo mal-estar e um enjoo, tá? No cachorro, que pode causar ou só diarreia ou vômito, e tem plantas que podem matar, que se ingeridas em maior quantidade, elas podem chegar a matar, tá? Então,
Então eu queria que você pensasse, é muito importante você conhecer, antes de mais nada, você conhecer o animal que está dentro da sua casa, para daí você decidir se você vai conseguir fazer o animal conviver com uma planta que não seja tão tóxica. Plantas muito tóxicas com animais não é bom ter. Mas aí eu vou te contar, Gabi, tá? Eu tô falando sempre por mim. Eu tenho, por exemplo, cingônio na minha casa, eu tenho jiboia na minha casa, eu tenho aglaonema na minha casa, eu tenho muitas plantas que são tóxicas, tá? E o pirata convive na minha casa. O pirata é um cachorro que até hoje não foi um cachorro de comer planta. Por quê? Vou contar uma coisa pra você. Porque eu não sei, na verdade, porque a gente conversa pelo olhar, mas a gente não consegue compreender absolutamente tudo que o pirata fala. Vamos tentar voltar os comentários aqui pra ver se alguém fala, ó, ativar os comentários. Voltou a mesma tela, gente. Hoje o Instagram tá contra mim, tá? Ou o Instagram ou sei lá. Não tô conseguindo. Realmente tá travadaço aqui. Tá travadaço numa tela aqui grande, eu não consigo pôr comentário, não consigo ver o comentário de vocês, uma judiação. Mas vamos que vamos. E vamos fazer o seguinte, eu vou tentar por telepatia imaginar, conforme o que eu tô falando, as perguntas que estão vindo, porque eu recebi algumas perguntas pelo meu Instagram, então eu vou tentar, por telepatia, adivinhar o que vocês estão pensando. E aqui eu vou acionar aqui, vamos ver se depois eu vejo aqui nas perguntas, mais pra frente, a gente vê se tem alguma das perguntas que eu não cobri, tá? O pirata... não come plantas, ele nunca teve esse comportamento, mas presta atenção, eu já tinha essa casa, eu já tinha o meu jardim e eu adotei o pirata. O pirata é um cachorro caiçara que começou a frequentar minha casa na praia, muito simpático, começou a dormir na porta do meu quarto e, enfim, num feriado eu acabei não conseguindo, ele começou a chorar, esse chorinho que vocês estão ouvindo aqui atrás, que eu falei pra vocês que dói até o coração, é esse chorinho que ele começou a fazer. E eu acabei ficando com muita pena e acabei trazendo o pirata pra morar com a gente aqui em São Paulo, tá? Bom, o pirata chegou aqui em casa, eu já tinha todas essas plantas. E o pirata é um vira-lata. Então eu vou fazer aí um parênteses pra vocês. O pirata chegou em casa, eu levei ele no veterinário, ele devia ter por volta de 1 ano de idade, porque ele tinha um pouquinho mais de 1 ano de idade, porque os dentes tinham acabado de ser feita a troca dos dentes. Eu não conhecia o pirata, não sabia da personalidade do pirata, não sabia se ele ia ser um cachorro fuçador. Mas o que eu fiz? Eu não saí trocando minhas plantas e tirando minhas plantas tóxicas, apesar de saber que eu tinha plantas tóxicas em casa. Eu comecei a observar, muito atenta, o comportamento de como que o pirata ia se comportar na minha casa, para ver se ele ia ser um cachorro que ia me causar preocupação, para ver se eu tinha que tirar essas plantas tóxicas da minha casa, tá? Ele não demonstrou ser um cachorro que ia me dar preocupação. Ele, na verdade, cachorro e gato é muito esperto, porque eles são muito inteligentes. Principalmente, aí eu vou fazer um parênteses para vocês, principalmente os vira-latas. Os vira-latas são extremamente inteligentes, porque quem tem cachorros vira-latas e principalmente adotados que já estavam na rua e que são cachorros safos, são safos. Estão aí na vida, tendo que se virar, fuçando um lixo ou outro e sobrevivem disso, comendo de restos. Então, o pirata, o que ele gostava na minha casa? Erva cidreira. Eu nunca mais consegui ter na minha horta erva cidreira. É um assunto que eu não consigo mais ter na minha casa. Por quê? Quando ele come alguma coisa, quando a digestão dele não tá muito legal, ele corre na minha horta e come a erva cidreira. Então aí é uma decisão que eu faço. Eu não vou colocar mais erva cidreira na minha horta, porque o pirata acaba com ela. Ou, se eu quero dar um agrado pro pirata, eu planto uma ervinha cidreira que eu sei que eu vou beneficiar ele com essa erva cidreira e ele vai ficar muito, muito feliz de poder ter uma ervinha para dar um bico de vez em quando, tá certo? Então, porque a história é a seguinte, a hora que eu coloco na minha casa plantas não tóxicas, eu também tô dando uma degustação para eles. Principalmente na casa de gatos. Tem um episódio do Mais Cor, por favor, que eu lembro disso, que a gente fez como é que chama? Um abrigo de gatos e cachorros, mas a gente fez a decoração da sala onde ficam os gatos. Pera só um pouquinho. Mas você coloca o pirata pra passear?
Ele tá chorando o tempo inteiro. Você viu? Eu contei pra vocês, tá efetivamente acontecendo no meio da minha live aqui acontecendo. E aí, esse episódio que a gente decorou, essa sala do abrigo dos gatos, eu lembro da gente falando, eu lembro o Lucas, que era o diretor na época, a Thalita, todo mundo, gente, é tudo que gato gosta, pelo amor de Deus, as plantas, não pode ser planta tóxica, não pode ser isso, não pode ser aquilo. E a gente só colocou plantas não tóxicas lá. Então a gente colocou bromélias, coloquei chamedória, tinha um monte de coisas. O que aconteceu? Lá era um abrigo de gato e tinha um monte de brincadeira para os gatos. Eu lembro da pessoa que cuidava, eu não lembro do nome dela, me desculpa se você estiver me assistindo, mas eu não lembro o nome dela, mandando mensagem logo depois que, tipo, em uma semana acabaram as plantas. Então, quando a gente tem gato, tem cachorro e a gente coloca um monte de planta não tóxica, também a gente tá fazendo isso. A gente tá, principalmente para gato, tô falando, tá? A gente tá colocando plantas que eles podem, a gente tá oferecendo um banquete para eles, porque se eles comem plantas, a gente também tá pondo um monte de planta não tóxica, que é o que eles podem comer. Então eles se sentem, eles não têm medo. O instinto deles tá dizendo, opa, dê uma cheiradinha, essa planta não é tóxica, tô livre, leve e solto para comer minha planta. E aí, como é que fica a parte estética da casa? Você não colocou as plantas para decorar a sua casa? Como é que eu faço então, né? Então, por isso que tem que ter essa coisa no meio do caminho, não é? Eu não preciso pôr planta tóxica para decorar minha casa de jeito nenhum, mas a gente tem uns truques que a gente vai pôr nos repelentes. Só vou voltar para falar dos vira-latas, porque isso é muito, muito importante. Eu queria falar desse assunto que é importante. Quem tem cachorro ou gato vira-lata, sabe do que eu tô falando. Vira-lata é um pouquinho diferente, porque minha mãe tem muitos cachorros que são de raça e vêm de canil, e é um pouco diferente. Vocês vão saber do que eu tô falando, e me desculpa, gente, se eu tô ofendendo alguém, porque eu sei que cachorreiro é gente que fica facilmente ofendido, tá? Eu só tô falando coisas que eu percebo na prática, tá? Como jardineira, e de frequentar a casa das pessoas e de gostar de cachorro, tá? E aqui eu não tô fazendo apologia nenhuma de ter cachorro vira-lata, de jeito nenhum. Só que os cachorros e os gatos vira-latas, como eu tava falando pra vocês, são safos, né? Porque estão na rua, tem que se virar com o que é dado pra eles, e eles acabam tendo os sentidos muito mais aguçados do que os cachorros que são criados ou em canil ou que são criados dentro de casa e que nunca tiveram essa experiência de viver na rua. É instinto. E quando você tem várias gerações de cachorros que foram criados dentro de casa, cruzando com cachorros que foram cruzando dentro de casa, esse instinto acaba diminuindo mesmo, tá? Desculpa se eu tô falando besteira, mas vocês vão perceber o que eu tô falando. Eu vou fazer uma analogia aqui. Eu percebo o seguinte, quando você manda um filho passear na rua e você manda ele passear com o celular na mão, o seu filho vai passear sabendo que tem alguém tomando conta dele, que ele tá ali com o anjo da guarda dele que tá ali com o celular, concorda? O cachorro, quando tá passeando também com uma coleira, quando tá com o cachorro passeando, com o seu dono passeando com uma coleira, ele, no fundo, ele também tá sabendo que tem alguém que tá controlando. Que se ele for fuçar uma coisa que ele não pode comer, que se ele for mexer num negocinho, tem alguém que vai dar o tranco. Então, isso é muito louco que eu tô falando pra vocês, mas é um raciocínio que eu queria que a gente pensasse, porque assim, no fundo, quem diz esses cachorros de dentro de casa são pets, né? Nós estamos falando aqui sobre pets e plantas. Então, a gente dá comida, a gente diz o que eles podem comer. Eles estão perdendo cada vez mais esse instinto natural deles de saber o que eles podem ou não podem comer. Já os cachorros que são de rua, cachorros e gatos que são de ruas, animais que são vira-latas e que são vindo da rua e que a gente adota, eles têm um instinto mais aguçado. Eles têm. Só para eu contar para vocês uma coisa que é muito, muito engraçada de experiência particular e de vários clientes que eu vou para contar isso para vocês, tá? Esses cachorros que são criados em casa têm muito mais alergia, tem dermatites, eles acabam tendo problemas no joelho, porque acabam andando muito, muito menos. Enfim, eu não vou entrar numa esfera veterinária que eu não sei, mas a gente adora esses animais, vai continuar tendo em casa e eles também adoram a gente. Gatos e cachorros também adoram a gente. Mas os vira-latas, olha o que acontece com o pirata, por exemplo. O pirata,
eu não sei se vocês viram, o Marcelo acabou de abrir o portão, ele passeia na minha praça sozinho. Ele não se acostuma a passear com coleira. E muito louco, porque se eu coloco a coleira no pirata, ele fica bravo. Olha que doideira isso. A gente pôs adestrador, tudo, tentou, ele fica bravo a hora que você põe ele na coleira. E ele, quando ele tá solto, ele não tem nada de bravo. Só que eu tenho a sorte de morar numa casa que fica na frente de uma pracinha, e quem toma conta da minha pracinha é um guarda que é super cachorreiro, super cachorreiro. Então eu abro o portão, o Zé fica de olho nele, ele fica passeando na minha pracinha, e quando ele... É uma mamata, gente, vocês não acreditam, esse é o pirata. Nem posso falar, porque o dia que ele for embora eu vou desmaiar de dor, o dia que ele for embora. Ó, até nem posso falar. Ele volta do passeio, arranha a porta, daqui a pouco vocês vão ouvir o barulho, porque ele é real o que vai acontecer. Ele arranha a porta pra avisar, cheguei, a gente só tem que abrir a porta. E a gente tem a pachorra de reclamar ainda, de que a gente tem que pôr ele 20 vezes pra passear, sendo que ele passeia sozinho, ele se passeia as 20 vezes, tá? Então quem é meu vizinho, o pirata é super conhecido da vizinhança, ele se passeia. E o que ele mais gosta de fazer é fuçar o lixo alheio. Ele é um vira-lata autêntico. Ele fuça o lixo alheio. Vocês acreditam que ele não come o feijão? E ele não precisa, o veterinário conta pra gente que cachorro não pode comer chocolate, várias coisas que eles não podem comer chocolate, não pode comer feijão, não pode... E ninguém contou pro pirata que ele não pode comer feijão. Mas ele não come feijão. É muito louco, ele separa da marmita. Então, ele muitas vezes, na porta da minha casa, ele faz essas rondas, ele às vezes vai longe, viu? E aí eles vai atrás de onde tá tendo obra. E aí ele fica pegando o resto da marmita do pessoal que tá trabalhando em obra. E ele traz como prêmio pra porta da minha casa fica bem linda, a porta da minha casa, cheia de resto de marmita. E essas marmitas, ele deixa o feijão. Se você abrir a marmita, tem feijão lá. Ele não come o feijão. Então, eu tô falando tudo isso pra gente, apesar de ser uma live sobre plantas, a gente tem que muito entender os nossos animais. Porque assim, se a gente tem um animal que é um pouquinho mais inteligente e é um pouquinho mais... é isso que eu tô te falando, não quero agredir ninguém, pelo amor de Deus, os nossos animais, cada um tem o cachorro mais inteligente do mundo, cada um tem o gato mais inteligente do mundo, eu tenho certeza absoluta, mas só pra gente ficar atento, se eles estão com esse instinto aguçado, pra você saber que tipo de planta você pode pôr, se dá pra você ir um nível a mais, entendeu? Putz, eu gosto tanto de jiboia, será que eu consigo pôr jiboia na minha casa? Putz, eu tenho cachorro. Pô, jiboia dá, eu põe no alto, então, minha jiboia com o cachorro no alcance. Mas, gato, será que o meu gato vai pegar minha jiboia? Então, coloco. A jiboia, será que é uma planta que mata? Não, a jiboia não mata. Ela só deixa enjoado. Eu começo a ficar esperto no meu gatinho. E na minha planta. Às vezes até, eu até dei uma dica para uma cliente outro dia, que tinha gato, eu falei, tira foto das suas plantas, mesmo, tira foto. E depois... solta o teu gato lá no lugar onde você colocou as plantas e bate foto de novo e faz o jogo dos 7 erros mesmo, pra ver se você por acaso viu que tem alguma planta comida. Porque dentro de casa, gente, não vai ter lagarta, né? Pra quem tem bicho fora de casa, não vai ter lesma e caracol. Dentro de casa é raro. Então é gato. Se tiver comida, é gato. Então aí, opa, aí tem um alerta. O seu gato não tá com esse instinto tão aguçado assim a ponto de saber que aquela planta é tóxica. Então, pera lá, então não vamos pôr planta tóxica, porque o meu gato não tá com esse instinto tão aguçado assim. Então não vou usar planta tóxica com o meu gato, tá? Então a gente tem que ficar com esse balanceado, tá? Então, o que me ajuda muito no meu raciocínio é o seguinte: se você é uma pessoa que já tem... Eu vou começar assim, vou fazer 2 hipóteses, tá? Eu já sou uma pessoa que tô cheia de plantas em casa e tô louca pra comprar um pet, tá? Primeira coisa, dá uma pesquisada no nome das plantas que você tem na sua casa para ver qual delas é tóxica e pesquisa o nível de toxicidade de cada uma. Aonde que a gente faz isso? Eu vou aqui dividir uma foto aqui com vocês agora. Tem alguns lugares bem confiáveis pra gente fazer isso. Um site que eu uso muito é o site da Associação Protetora dos Animais Americana, tá? Que eu vou ver deixa eu ver se eu tô com a tela dela aqui. Se não tiver, gente, eu vou simplesmente tirar meu celular, sem medo de ser feliz. Eu não vou deixar de passar informação pra vocês, porque hoje eu tive essa rasteira da internet, tá muito ruim. Eu vou tirar o celular e mostro aqui pra vocês, nós não vamos perder conteúdo, tá? Que é o site que eu quero mostrar pra vocês que site é esse. Ele é muito maravilhoso,
Porque você joga, a única coisa que você tem que saber é o nome científico da planta. Então, vamos pensar. Você tô nessa hipótese, tá? Que você é uma pessoa que você já tem casa, tá querendo trazer um animalzinho novo para sua casa já é que nem a minha, cheia de plantas, e você tá querendo trazer um animal. Dá uma pesquisada nas plantas que você tem na sua casa. Então você pesquisa, ou já sabe, nome popular, nome científico. Se não souber, tiver dúvida de alguma também, manda pra mim, a gente identifica. Tem vários grupos de identificação no Facebook, aliás, são grupos maravilhosos, chama Identificação Botânica, Identificação de Plantas. Tem, olha, comunidades de só gente legal que nem a gente no Face, super legal, para fazer identificação de planta. Você identifica as plantas que você tem na sua casa e aí você vai para esse site e aí você joga lá no site para ver se essa planta é tóxica ou não tóxica. Eu não tô conseguindo, essa imagem não baixou aqui pro meu celular. Nós vamos fazer o seguinte, vou entrar aqui. Peraí. Vamos fazer um tour aqui no meu computador, tá? Deixa eu já entrar aqui enquanto vocês estão. E aí a gente busca aqui no site deles. Vou deixar aqui. Vai ficar meio do lado ao contrário, mas eu vou ver se eu faço um post depois para vocês colocarem. Deixa eu trocar aqui a imagem. Ó. Tá vendo? ASPCA, tá? É em inglês, mas você tem como clicar ali na direita do seu computador e você troca e fica tudo em português. É super tranquilo, o site inteiro fica todo em português. O que acontece? Ele tem uma lista de plantas, você pode ir pela lista, se você quiser, por exemplo, tô explicando você que já tem planta, senão vou me perder. Você já tem planta em casa e tá querendo trazer o seu animalzinho, o seu pet para dentro de casa. Você joga o nome da planta aqui, ele tem um search aqui que você coloca as plantas, e aqui, ó, você escolhe se você quer, tá vendo aqui? Dogs, cats and horses, inclusive, tá? Então, cachorros, gatos e cavalos. E aí você tem, ó, uma lista que você consegue imprimir, mas é enorme a lista, gente, eu não aconselho, é enorme, eu já printei isso uma vez para fazer um programa do Mais Cor, mas é besteira porque é gigantesca. E aí você tem a possibilidade, ó, de só mostrar as plantas tóxicas para cachorro, para gato ou cavalo, e aqui plantas não tóxicas para cada um deles, tá? Percebeu a alegria desse site? Percebeu a alegria? Por que eu tô falando? Porque americano, ele lista assim, tem um nível de toxicidade mínimo, ele coloca a planta aí. Então tem tudo aí, tá? Então se você é fricado com esse assunto de toxicidade de planta, esse site nasceu para você, tá? Tá aqui. Então você tem as plantas tóxicas e as plantas não tóxicas, tá? Estamos vendo aqui? Todo mundo? Deu para ver direitinho? Tá? Então, agora o contrário. Eu já tenho plantas em casa, já tenho as plantas em casa, e eu não sei se elas são tóxicas ou não tóxicas. A mesma coisa, tá? Você vai procurar desse jeito que eu falei. Agora, é o outro caso. Vamos imaginar que você... Deixa eu voltar aqui para mim, para ficar falando aqui, olhando. Vamos imaginar que você você está trazendo agora plantas, você já tem os cachorros e está trazendo as plantas para sua casa. Então, eu iria na lista de plantas não tóxicas, já que você vai colocar, iria na planta de não tóxicas. Já conhecendo a personalidade do seu cachorro, você já até pode decidir, gente, eu acho que com o meu cachorro, com esse gato que eu tenho, eu posso até testar uma planta, mas... Entra aqui para você dar uma olhada se a planta é muito tóxica ou não. E eu separei aqui para vocês, que eu vou pôr uma imagem para vocês, de um livro, gente, que é bárbaro. Quer ver, ó? Que é um livro brasileiro. Eu tirei porque eu acabei de encomendar o meu livro, porque eu vou aumentar aqui, que é bom a gente... Eita, nós. Será que dá para ver aqui vocês? Vamos ver, vocês me dão um alô. Deu, né? Eu sei que tá do lado ao contrário. Imagino que esteja do lado ao contrário para vocês, tá? Mas é da Taxon. É um livro de plantas tóxicas. Ele é absolutamente completo, gente.
Por que eu tô falando isso? Eu outro dia, porque Deus é muito bom com a gente, quando a gente pensa em fazer uma live, a gente começa a pensar um assunto, quando a gente começa a mentalizar uma coisa que a gente tem que fazer, as coisas começam a aparecer. E eu tava olhando os posts da Maria da Taxon e eu comecei a ver, ela postou justamente isso, para quem tem animais em casa. Esse livro mostra não só a toxicidade das plantas, mas ele mostra o que você tem que fazer se um animalzinho ingerir alguma dessas plantas, o que você tem que fazer, tá? E diz quais os distúrbios que podem acontecer também, tá? Bom, gente, esse site eu acho que é o canal pra gente. Eu vou repetir aqui pra vocês não. É ASPCA, tá? ASPCA.org, tá? É um site maravilhoso pra gente buscar. E quem quiser mais informações e que nem eu quiser ter o livro, gente, esse livro da Taxon de Toxicologia das Plantas é maravilhoso também pra gente poder se aprofundar melhor, tá? O que mais que eu queria falar pra vocês? Eu queria mostrar pra vocês uma lista, assim, dentro do... só de tocar no celular. Uma lista de plantas pra vocês que são tóxicas, porque as plantas que não são tóxicas, eu queria dar uma dica pra vocês. Eu vou passar aqui algumas pra gente ter na mente, assim, que plantas são essas, tá? Mas eu usei em muitos episódios que tem gato no GNT, e o GNT me ajudou, porque como ele fez essa compilação essa semana dos episódios que tem gatos e cachorros e plantas e casas com animais, tem uma compilação super legal agora lá no YouTube, no Casa GNT, sobre esses episódios. Então, gente, qualquer episódio que vocês virem lá, presta atenção que são plantas não tóxicas, e quando eu estiver utilizando planta tóxica lá, eu normalmente estou utilizando um antídoto, tá? Que é algum repelente. Então eu vou usar esse meu tempinho final aqui com vocês para mostrar rapidinho as plantas que em geral não são tóxicas, porque falar, eu queria tanto... Porque assim, tem muitas plantas quando a gente fala agora, principalmente que tá na moda, selva urbana, essa urban jungle, encher a casa de plantas, muitas dessas plantas são tóxicas, mas eu escolhi algumas delas que não são, pra gente poder ter em mente, assim, quais delas não são tóxicas. Depois eu vou passar pelas que são, porque às vezes você tá na sua casa, tem um animal fuçador e não sabe que tem uma planta tóxica na sua casa. Então eu achei bem importante mostrar algumas plantas que são tóxicas, tá? Também. Então vamos começar? Atenção, para as plantas que são permitidas, plantas não tóxicas, tá? Vamos lá. Lá vou eu aqui. Vou começar com as marantas e calateias. Tá todo mundo conseguindo enxergar? Marantas e calateias. As marantas e calateias, por isso que eu tô falando marantas e calateias, pelo seguinte, elas chamavam marantas até outro dia, daí mudaram o nome, agora elas chamam calateias, tá? Então tem gente que conhece por maranta, tem gente que conhece por calateias. Elas são lindas, maravilhosas, com essa cara de clima tropical, que vão super bem dentro de casa, dão um colorido, dão essa cara de selva e não são plantas tóxicas. Então a gente pode usar e abusar das calateias, tá? Vou passar aqui foto de algumas pra gente olhar quais são elas. Ó, essa foto é bem legal, que a gente consegue ver várias das marantas e das calateias. Então, se você gosta desse tipo de planta, pesquisa aí maranta ou calateia, porque vai dar na mesma busca, e aí você chega a todos os tipos. Ficam lindas em casa, gente, elas vão super bem dentro de casa, e quanto mais delas juntas, melhor elas vão. Não são plantas tóxicas pra gente ter com cachorro ou com gato em casa, tá? Próxima, as tumbergias, para quem gosta de cerca viva ou trepadeira, as tumbergias, eu só pus alguns exemplos, tá? As tumbergias de um modo geral, que são essas trepadeiras, também não são plantas tóxicas, tá? Vamos lá. As bromélias são as fatídicas que eu coloquei lá no abrigo dos cachorros e gatos e que os gatos detonaram, de tão não tóxicas que elas são. As bromélias são plantas maravilhosas para ter em casa quando a gente tem cachorro com pet ou com gato, elas são maravilhosas, tá? Aqui tem até outro tipo de bromélia pra gente ver, todas as nossas bromélias. Então, é ótimo, inclusive porque eu tô mostrando plantas para vocês, são plantas bem de acordo com nosso clima brasileiro, tá? Porque o nosso Brasil é enorme, mas dentro de casa, quase que no Brasil inteiro, a gente pode ter esse tipo de planta, tá?
Aqui tem mais foto de Thunbergia, que sai fora da ordem, tá? E agora eu vou passar pro meu computador, porque aqui já começaram a misturar outras fotos que não estão. Nós vamos lá. Peraí que eu vou sair daqui pra gente vai continuar, tá? Minha listinha aqui de plantas. Peraí que eu vou aqui pro computador. Olha a organização. Peraí, deixa eu voltar aqui pra vocês. Agora eu vou sair daqui pra gente aumentar a tela, todo mundo enxergando. Fiz uma organização aqui que eu tenho das minhas pesquisas, pets e plantas. Vamos para as não venenosas, tá? As bromélias já foi. As columeias, tá? Eu vou abrir todas elas aqui para vocês darem uma olhada nas columeias. Quais são? Todo mundo, será que vocês conhecem as columeias? As columeias são ótimas. Ó, eu vou abrir aqui pequenininhas. A columeia são essas plantas que são pendentes, ficam muito bonitinhas em parede verde. E essa daqui que eu tô mostrando justamente é a columeia batom, tá? Que é muito fofa. E tem a columeia peixinho, que é essa aqui. Olha que fofésima que ela é. É uma graça. Também são plantas boas para ter em casa, tá? Outra gama de plantas não tóxicas. Deixa eu fechar esse livro aqui, pra gente não deixar isso aqui aberto. As palmeiras, tá? Que eu vou abrir todas aqui de uma vez pra gente abrir. Fora que eu... vamos lá. Eu tenho a areca bambu, tá? Que a gente tá vendo aqui, de palmeira, que é ótima também, que é zero tóxica. A Chamedora zeifrise, que é essa que tá aqui. Essa também é uma Chamedora zeifrise. É super boa de planta grande para ter em casa, não tóxica. E tenho a Rafis, tá? A Rafis é ótima. Só que a Rafis, gente, eu vou contar, ela é tão boa que ela já vem com um arranhador de gato. Olha só como é que ela vem. Tá vendo a haste dela? Então, se você tem um gato em casa, gente, você já sabe, colocou uma Rafis, você já deu de presente para ele um arranhador, aqueles de unha, tá? Gente, eu tô falando meio rápido, porque tem bastante conteúdo, mas a gente vai ficar tudo gravado. Se vocês quiserem depois assistir de novo, fica no IGTV. A peperômia, gente, que é uma delícia de planta, tem vários tipos. Vocês podem colocar também no Google para procurar. Tem peperômia verde, tem a peperômia mais durinha, tem ela variegata e pendente, que é essa que eu tô mostrando para vocês. Tem vários tipos de peperômia. As peperômias, mas vários tipos de peperômia. As peperômias não são tóxicas, por isso que eu usava bastante no programa também, vocês vão perceber. A suculenta, gente, suculenta não é uma espécie, tá? Eu tenho que falar isso pra vocês. Suculenta é uma classificação. Mas muitas das suculentas, então vale sempre procurar. Não dá pra gente falar todas as suculentas não são tóxicas, porque é mentira, porque ela não é uma espécie de planta, tá? A gente classifica uma planta como suculenta porque ela guarda água ou no tronco, ou nas raízes, ou nas folhas. Como ela não é uma espécie, eu não posso dizer todas as suculentas não são tóxicas, pelo contrário, tá? A gente tem que realmente procurar. A Ripsalis está aqui, mas a Ripsalis ela é venenosa, tá? Nem vou abrir, tá? Porque ela induz ao erro. Essas aqui que eu tô colocando, gente, ó, a rosa do deserto não é venenosa. O rabo de burro, todas as rosinhas suculentas, rabo de tatu, não é, tá, gente? Essas não são. Mas sempre convém procurar, tá? Uma dica bem importante para vocês, que eu agora vou começar a falar das venenosas, gente. De um modo geral, vou rapidinho voltar para mim só pra gente prestar atenção nisso. Uma vez eu fui pra Amazônia e fiz uma imersão na floresta com um guia que ele ensinava como que a gente sobrevivia na Amazônia. E se a gente tivesse que ficar perdido, era um guia de sobrevivência. Se a gente tivesse que ficar perdido na Amazônia e tivesse que comer o que a floresta oferecesse, como é que a gente fazia pra gente saber o que era venenoso ou não? Uma dica que ele me deu, e que isso ficou marcado pra mim, e depois eu percebi que também serve um pouco para as plantas, planta que sai leitinho, vai lembrando a veloz, a clúzia, vai lembrando dessas plantas que saem o ficus, planta que sai leitinho quando você tira a planta,
no geral, são plantas venenosas, tá? A cheflera também sai um leitinho. Então, essas plantas que saem leitinho são venenosas, tá? Algum nível de toxicidade elas têm. Então, lembra disso quando eu estiver falando, porque é isso. E também plantas bulbosas, plantas de bulbo, muitas delas são. Então, tem umas plantas que a gente acha que são super inofensivas, tipo assim, quer ver, lírios, tulipas, a gente acha que são plantas super inofensivas. Não são. Na verdade, o bulbo dela, se o gato come algum deles, eles passam muito, muito, muito mal, tá, gente? Muito, muito mal. Então, tenta lembrar disso, desse leitinho, tenta lembrar do bulbo. O bulbo não são todas, tá? Mas desconfia. Desconfiou, vai lá no site que eu dei a dica e joga o nome pra gente ver se é ou não é tóxica, tá? As principais venenosas, vamos lá que eu vou aqui abrir a lista pra gente... não vai adiantar muito aqui eu colocar aqui pra vocês, ó. Tem, essa aqui é uma listinha que vai ficar do lado contrário, tá? Mas eu depois vou dar um print pra vocês. Essas são, assim, uma listinha assim, ó. Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge, Avenca, Violeta, Antúrio, Bico de Papagaio, tá? Que é a poinsettia, Lírio e Lírio da Paz, Coroa de Cristo e Espirradeira, tá? Faltou aqui uma que é muito, muito comum. Eu vou até colocar aqui agora, ó. Enquanto eu tava falando com vocês, como eu não consegui mostrar as fotos, eu pedi para ajuda para os meus universitários, para todo mundo que trabalha comigo no Jardineiro Fiel me ajudar, tá? Azaleia, gente. A azaleia é uma planta que é venenosa, a gente tem em casa e a gente não sabe. Então, se a gente tiver algum animalzinho levado da breca mesmo, daqueles da pá virada, cara, não é bom ter azaleia, tá? Porque a azaleia é uma plantinha venenosa, tá? Então, eu vou mostrar algumas fotos, porque às vezes eu falo de nome com vocês e às vezes a gente não sabe que plantas são essas, tá? Eu vou de cara, ó, vou pular. Avenca samambaia, tá? Eu vou direto nas plantinhas aqui. Ó, azaleia, pra gente lembrar, tá? Aquela bem floridona, tá? São essas a azaleia. A cheflera, eu tenho... Gente, tudo isso, gente, eu vou contar pra vocês, ó. É na minha casa essa foto. Eu tenho chifleira na minha casa. Nunca, não aconteceu nada, mas a gente tem que saber, né? São plantas venenosas, tá? Gente, acabou de sair a tela. Tô vendo pela primeira vez os comentários de todos vocês. Eu tô tão feliz que eu não tô sozinha, que vocês todos estão aí, gente. Tô muito feliz. Acabou de destravar a minha tela do Instagram. Acabou. Juro pra você, tava travada até agora. Pra mim, eu podia estar falando com a parede... ou com vocês era a mesma coisa. Que bom que eu não tô. Oi, graças a Deus. Deixa eu dar um oi, peraí que eu vou falar pessoalmente. Oi, finalmente. Vocês não sabem que angústia, a tela travada e eu falando com a parede, literalmente. Ainda bem que eu sei que vocês estão aí. Eu podia estar falando sozinha, fazer, sei lá, quantos 50 minutos eu podia estar falando sozinha, mas não tô. Então vamos lá, na lista de plantas Comigo Ninguém Pode, gente, o próprio nome já diz, não diz? Que o Comigo Ninguém Pode... Não pode mesmo? Então vamos lá, eu vou abrir aqui pra gente ver que tem uma foto de Comigo Ninguém Pode bem típica, que é de Fembáquia, quem conhece. Pera aí, ó. Que é o famoso planta pro mal olhado, não é só pra mal olhado, é pro mal comido também, tá? Desculpe o termo. Pro começo e vai ouvir que eu falei, que não é desespero total, não quer dizer que você não pode ter em casa, só tem que tomar cuidado, tá? E espada de São Jorge, todo mundo já sabe qual que é a espada de São Jorge, né? Mas eu vou aqui. Rada, ou alguém da GNT que estiver me ouvindo, se eu puder continuar, eu falo mais um pouquinho, porque daí eu falo dos repelentes naturais pra gente colocar em casa. Alguém me dá um alô só se tudo bem eu avançar um pouquinho, passar do horário? Aqui, espada de São Jorge. Era, gente, a era também é uma planta tóxica, tá?
Então, eu vou pôr uma, gente, senão eu vou ficar o tempo inteiro. Tá? A Era tá aqui. Jiboia, nossa amada, minha querida Jiboia, tá? Vou pôr aqui ó. A nossa querida Jiboia. Eu gosto tanto, que bota bem alto, gente. E no hanger, assim, o gato não pega também, né? O gato pega se estiver perto da parede. Mas se tiver num hanger assim... Oi? A minha live tá sem som, gente? Vocês não estão me ouvindo? Acabaram de me ligar aqui avisando. Vocês não estão me ouvindo? Me avisa. Vocês não estão me ouvindo? Minha filha tá aqui para me avisar. E agora? Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu preciso de uma resposta. Sim, não, eu tô muda. O que tá acontecendo? Alguém me falou, eu acabei de receber uma ligação aqui de uma pessoa me dizendo que eu tô muda. Verdade. Aqui, a minha internet, gente, ó, eu vou te falar, só tristeza, não consigo, tá difícil. Eu tô querendo passar um conteúdo bem legal pra vocês, mas eu não tô conseguindo. Estão dizendo que eu tô muda. Como que eu tô passando um conteúdo muda? Acho que não tem problema. Não, ninguém me responde. Bom, eu vou continuar, tá? Que de repente é a internet da pessoa que eu passei que tá ruim, tá? Se for isso, a gente desconta, tá? De repente, se é você que me avisou que eu tô sem som, Só escreve tipo no Word assim, vocês estão me ouvindo? Eu não tenho como escrever. Ó, vou tentar aqui, ó. Não aparece, aparece do lado contrário. Aparece só assim, pera. Gente de Deus, eu não sei. Nossa, tá com muito comentário pra cá. Não deve ser. Ouço sim, está ótima a live, tá ótimo. Então, ó, a internet tá tão ruim, gente, em tantas casas hoje. Eu vou contar rapidinho pra vocês. Todas essas fotos tinham subido e eu tinha colocado aqui, eu não consegui, elas não, de repente travaram e não baixaram, porque minutos antes de eu começar a live, a internet deu pau na minha casa. Então eu tô com vocês na base da alegria do 4G, com meu telefone que pode tocar a qualquer momento, tá? Como a Rada não vi a resposta do GNT, porque fica travado de vez em quando aqui, eu vou continuar, qualquer coisa você me avisa, alguém do GNT me avisa aqui, por favor, e fala... Gabi, pelo amor de Deus, fica quieta, para de falar que vai entrar uma programação, tá? Áudio, ok. Gente, eu queria agora conversar com vocês sobre uma outra... tendo em vista que a gente agora aprendeu as plantas que são tóxicas, a listinha da planta tá boa, todo mundo tá ouvindo bem. Eu queria falar com vocês de alguns antídotos que a gente pode fazer... Eita, nós. Tá fácil hoje, viu? Ainda bem que vocês estão comigo. Eu fico feliz. Ainda bem que vocês estão comigo. Seguinte. Eu queria falar sobre alguns antídotos naturais que a gente pode fazer pra gente colocar em casa. Porque eu falei das duas hipóteses. Ou a gente tem a casa e vai trazer o cachorrinho, ou a gente tem o cachorrinho e vai trazer as plantas, ou o gato. E a seguinte situação. Eu já tenho as plantas, já tenho os cachorros e os gatos... acabei de descobrir com a sua live que eu tenho plantas tóxicas aqui. E agora? Faço o quê? O que eu posso fazer para os meus gatinhos não comerem? O que eu faço para o meu cachorro parar de fuçar minha terra, por exemplo? Então vamos lá, que eu tenho alguns antídotos aqui que eu separei para vocês. Espera aí. É pra já. Nós vamos falar sobre eles. A gente tem algumas
alguns cheiros, alguns odores afastam tanto gato quanto cachorro, tá? Na verdade, afastam... quando a gente afasta gato, a gente também tá afastando cachorro, de um modo geral, tá? De um modo geral. Porque o gato, como ele é mais curioso, ele tem mais ainda necessidade de comer a planta, como eu falei no começo da live, ele atura determinados cheiros para poder comer a planta, porque ele precisa para poder expelir as bolinhas, tá? Então é o seguinte, cítricos, de um modo geral, cheiros cítricos, os gatos e os cachorros não gostam, tá? Então como é que a gente faz? Você tem plantas na sua casa que podem ser tóxicas ou não tóxicas, mas mesmo se você tiver plantas não tóxicas, mas puxa, eu quero ter minha planta lá, comprei porque eu quero que ela decore a minha casa, não quero que ela seja comida de gato ou comida de cachorro, não quero. Eu quero que ela fique lá, linda, maravilhosa, decorando a minha sala. Às vezes ela é a musa principal da minha sala e eu tenho um gato ou um cachorro que tá comendo. Como é que eu faço? A live vai ficar salva, tá? Fica tranquila. A gente pode usar e abusar de alguns ingredientes. Vou começar com os cítricos, tá? Cítricos, quando eu falo, limão, laranja, mexerica. Vai lembrando esse cheirinho cítrico. Eu posso usar os cítricos de alguma forma. Ou eu espremo o suco do limão, da laranja ou da mexerica, misturo com um pouco de água, pouco, porque se eu espremer vai ficar fraco. Misturo com um pouco de água e borrifo nas folhas das plantas que eu quero e até posso borrifar no meu substrato, tá? Ou eu descasco e pego a casca desses cítricos e dependendo aonde é o lugar onde o teu gato ou o teu cachorro tá mexendo, você enterra, tá? Se é no vaso, você coloca embaixo da terra, você coloca essa casquinha desse cítrico. Dura pouco, mas conforme você for usando cítricos, você vai substituindo essa casquinha, tá? E assim você pode espalhar a casca desses cítricos em vários lugares da casa, tá? Eu tô falando de coisas naturais. Gente, repelentes que não são naturais, tem vários. Eu não vou falar sobre eles porque eu morro de medo e eu nem tô autorizada a falar. Eu não uso também, tá? Não uso. Então, casquinha também é bom. E uma outra forma super legal de também usar os cítricos é de óleo essencial. Por que eu tô falando isso? Ele é mais caro, lógico, mas óleo essencial vem muito, muito, muito concentrado. Citronela também repele pets. Alguém tá perguntando aqui também. É um dos cheirinhos que repele pet também. Então ela é ótima, você pode usar e abusar. O óleo essencial é bom porque ele vem bem concentrado, então você põe algumas gotinhas só do óleo essencial e desses cítricos e você coloca num borrifador, mistura e vai borrifando as plantas. E aí você fica com essa mistura num borrifador e, vai usando, e vai usando, e vai usando, e aí você afasta os bichos das plantas que você não quer que eles cheguem, tá? Lembrando, você pode usar isso na planta tóxica, porque você não quer que ele chegue porque você não quer que ele coma de jeito nenhum. E pode usar na planta que não é tóxica, porque você não quer que ele coma, porque ela é sua. E você comprou e você quer manter a sua planta sem ser comida por animais. Combinado? Outra coisa, eu vou falar da turma de todas as turmas. Depois, se vocês quiserem ver receitinhas, tem muitas receitinhas legais. Eu vou ver se eu faço um resumo e coloco no meu Instagram, no Stories, algumas dessas receitinhas mais legais. Pimenta é outra coisa, tá? Pimenta nem gato nem cachorro gosta. E eu vou confessar pra vocês que o pirata que eu apresentei pra vocês, depois de velho, coitado, ele começou a mexer no meu jardim. Ele nunca tinha mexido, ele não come, lembra que eu falei pra vocês? Mas ele começou a mexer. Então, assim, sabe que eu falei dele, olha, acabou de aparecer aí, ó, o barulhinho dele. Eu começo a plantar cingônio pra deixar bonito no meu canteiro. Gente, ele cava. Ele não pode sentir cheiro de terra nova. Acabo de plantar. Eu decidi mudar um canteiro que eu tenho ali na minha casa pra colocar alocácia, porque eu tô, tipo, a louca da alocácia. Alocácia. Eu tô fazendo uma coleção de umas alocácias diferentes aqui, tô pondo. E tirei o meu viburno que eu tinha em casa. Você não acredita, ele decidiu que é ali que ele vai no banheiro, ele nunca tinha feito nenhuma necessidade em casa, ele cavoca, mexe ali na terra. Então eu comecei a usar agora pimenta. Como é que eu faço a pimenta? Eu coloco uns punhados de pimenta do reino mesmo, já moída, que eu compro no saquinho no supermercado.
coloco na água fervendo, coloco para deixar fervendo, deixo uns 5 minutos lá e essa água fica com gosto super apimentado. E eu coloco no borrifador. E meto bronca. Coloco no substrato e coloco nas folhas. Fazer o quê? Tadinho, eu tenho pena, mas ele começa a chegar e começa a fazer aquilo, sabe, de gato, cachorro, e começa... E ele não consegue ficar. Não consegue ficar. Então, pimenta é uma coisa boa e não faz mal para as plantas. Porque o que a gente tá falando? Eu tô falando de coisas que tem que fazer bem pros dois, tá? Apesar do cachorro não gostar, não faz mal para ele. Eu só tô indo nessa base, tá? E não faz mal para a planta. Então, os cítricos não fazem mal para as plantas. A gente só tem que tomar cuidado para não acabar colocando cítrico demais. Por isso que eu gosto muito da casquinha, tá? Porque a casquinha acaba não influenciando no pH do solo. E a pimenta também. Outra coisa, alecrim, tá? Eu amo alecrim, eu não sei vocês. Eu não posso com o cheiro de alecrim, que eu tô alucinada por alecrim. Alecrim é um cheiro que eu realmente adoro e os gatos e cachorros não curtem muito o cheiro de alecrim. Então, uma das dicas, até eu tinha feito isso na minha erva cidreira que eu falei que o pirata comia, como eles não gostam muito do cheiro de alecrim, você bota o alecrim como uma barreira e ele gosta mais de pegar sol. Então, se a gente voltar na live da horta caseira, a gente tem que pensar em tanta coisa, né? Quem gosta mais de sol, quem é mediterrâneo, quem é barreira para cachorro. Então vamos lembrar, o alecrim serve de barreira para cachorro e para gato. Então se você quer ter uma horta, e como eles não gostam muito do cheiro do alecrim, você colocando o alecrim na frente, ele toma mais sol, que eu te falei que ele curte um solaço, e ele serve de barreira de cheiro para os gatos e para os cachorros. E os raminhos de alecrim, que você pode pegar do seu alecrim, ou você pode comprar, ou você pode comprar alecrim seco, você espalha em alguns lugares onde ele tem fuçado mais, onde tem mexido mais, tá? Nos vasos onde tem mais alecrim. De novo, então vamos relembrar, cítricos, eu vou acrescentando, parece aquela, eu fui viajar e pus na mala eu tô igual, tá? Eu levei uma camiseta e uma calça, agora eu tô fazendo isso com vocês, tá? Então eu vou relembrar, eu falei dos cítricos, eu falei da pimenta e agora eu falei do alecrim. A gente vai acrescentar nessa lista lavanda. Lavanda, eles não curtem também o cheiro de lavanda, tá? Só que tudo isso que eu falei do alecrim a gente pode fazer com a lavanda, tudo isso que eu falei dos cítricos a gente também pode fazer da lavanda, e cada um de um jeito. Você pode fazer chá, você pode fazer, que a gente pode fazer, que é infusão, deixa a água ferver, coloca chá de fazer o alecrim e colocar lavanda. Posso misturar os dois? Se o meu gato é muito safado e eu não quero que ele chegue de jeito nenhum na minha planta, pode misturar. Tem gente que fica muito doida que coloca pimenta, alecrim, óleo essencial de laranja. Posso misturar tudo aqui agora? Pode misturar tudo aqui agora, tá? Só lembra o seguinte, a gente não pode colocar muito, se a gente for usar o óleo essencial, não coloca muito óleo essencial, tá bom? Que acaba fazendo mal pra planta também, tá? São poucas gotinhas e sempre diluído em água, tudo isso que a gente tá fazendo, tá? Que mais? Canela, eles não gostam de cheiro. Vinagre, eles também não gostam de cheiro. Então, usando esses ingredientes, e você pode fazer a sua receita, eu vou depois colocar essas receitinhas, algumas básicas do que a gente borrifa isso nas plantas, ou se a área é muito grande, você começa a espalhar raminhos disso pela sua própria casa para eles não chegarem perto. E pensa numa coisa, eu estou ensinando para as plantas, mas pode ter algum canto da tua casa que o teu cachorro goste muito, um tapetinho, que ele gosta de chegar, que é de estimação. Para cuidar de alguns objetos da sua casa, use essas dicas também, tá? Porque é válido, sabe? Sabe aquele cantinho assim, o cachorro adora deitar, ele vem imundo da rua, ou ele cava um canteiro e deita em... que acontece aqui, tá? Ele cava um canteiro e deita no meu sofá. O que eu fiz? Eu comecei a borrifar spray com cheiro de alecrim em cima do meu sofá. Parou. Vamos ver se continua, tá? Desde semana passada eu tô borrifando spray com alecrim lá pra ver se ele se afasta, tá? Gente, o conteúdo é grande, o assunto é delicioso, mas a gente tem que parar, porque senão daqui a pouco eu como todo o horário da GNT pra ficar falando de pets e de plantas, tá? Ai, ó, tem um monte de gente falando que já usou essas receitas, pimenta e vinagre pra afastar o gato da vizinha, porque tem alguma coisa assim, ó, a gente também, gato e cachorro a gente gosta dos nossos, os outros às vezes começam a atrapalhar.
E a gente não quer que venha. Então a gente educa o nosso, e às vezes a gente tem que fazer alguma barreira para educar o do vizinho também. Isso é muito comum. Eu recebo muita pergunta de gente que fala: o que eu faço com o gato do vizinho que tá pulando o muro para vir comer as minhas plantas? Eu não tenho nada a ver com o gato do vizinho. Então, você pode fazer esses remedinhos repelentes naturais, tá? Nada de usar coisa que não é natural, gente. E lembra de uma coisa que é super bom: ao invés de você dar para comer as suas plantas não tóxicas, que eu tô falando, que a gente tá colocando para decorar a casa, enfeitar e deixá-la bonita, que é esse o objetivo. Eu uso planta porque eu gosto de planta e porque eu gosto de coisa bonita. Então eu quero ela inteira, não quero ela comida. Oferece pro seu gato e pro seu cachorro coisas que eles possam comer. Os pets, as casas, os pet centers, assim, estão lotados disso hoje em dia, tá? E um jeito, se você tá me assistindo, eu sei que você gosta de jardinagem, uma coisa super legal de fazer é você colocar alguns grãozinhos para germinar. Os gatos gostam e, pasme, os cachorros também gostam, tá? Que é aquela, você coloca, tem aveia, deixa eu lembrar, tem aveia, tem trigo, alpiste, milho. Tem um episódio do Mais Cor, por favor, que eu faço com milho. É um episódio da Flávia. Deve estar na lista do Casa do GNT. Que eu ensino a fazer uma bandeja de matinho para gato. Isso é maravilhoso, porque ele ama esse tipo de grãozinho germinado. Ama. E aí o que acontece? Ele vai preferir 1000 vezes esse grão germinado do que comer a sua rafes, do que comer a sua areca. Porque esse é uma coisinha especial para eles, tá? E o catnip, se você tiver gato também, porque eles curtem pra caramba. Então, assim, lembra sempre disso. A gente tem gato, tem cachorro em casa, tem bichinhos de estimação. Quanto mais atenção você der, menos atenção eles vão ter que chamar e menos eles vão precisar ir nas tuas plantas, tá? A gente tem que cansar um pouco os nossos bichos de estimação também, tá bom? Pra quem perdeu, tem gente dizendo que chegou tarde. A live vai ficar gravada, fica aqui no IGTV do GNT, tá bom? Fica gravada e vai pro YouTube também, pro Casa GNT. E ó, aproveitem, porque essa semana o Casa GNT fez uma compilação de vários episódios e várias dicas para quem tem pet em casa, para deixar a casa mais legal. Tem brinquedinho para gato, tem decoração, tem várias coisas, organização para quem tem bichos em casa. Tá bom? Gente, foi uma delícia estar com vocês. Espero que a internet não tenha atrapalhado tanto a gente assim. Eu tentei driblar. A gente, assim, aliás, tá nessa quarentena fazendo 1000 dribles. Espero que tenha sido legal, vocês tenham curtido. Porque esse assunto é muito gostoso de falar, tá bom? Um beijo enorme. Até quarta que vem, o meio-dia. Estamos aí. O assunto da semana que vem, gente, só pra vocês ficarem assim. Semana que vem é a semana do meio ambiente. E eu já vou fazer uma propaganda, um jabá da semana que vem. A gente vai falar sobre coisas que a gente pode fazer, atitudes que a gente pode ter no nosso jardim, que a gente vai proteger o meio ambiente. Mas assim, são atitudes simples. Se a gente parar para pensar, cada um de nós fizer uma atitude dessa no nosso jardim, a gente está ajudando a salvar o nosso planeta, tá bom? Conto com todos vocês ao meio-dia, a semana que vem. Combinado? Um beijo enorme para todo mundo.